Olá, tudo bem? Espero que muitíssimo bem. Chegando aqui com mais uma videoaula para vocês. Muito prazer, meu nome é Rosélia Carvalho, professora de História. E na nossa aula de hoje, o que será que iremos discutir? Então não desgrudem do vídeo, não desgrudem das informações e vem comigo. Pessoal, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para a América durante os séculos 16 e 19. E 4 milhões chegaram ao Brasil escravizados. Lembrando que alguns tópicos que iremos discutir na nossa aula de hoje são sociedade escravocrata, os principais segmentos que são senhores e escravos. Segundo tópico da nossa aula de hoje, tráfico negreiro, isso mesmo. Terceiro tópico, volta de Beckman, isso mesmo. Quarto tópico, Guerra dos Emboabas, vamos trabalhar sobre a Guerra da Balaiada. E também vamos trabalhar sobre Inconfidência Mineira. Então, vamos trabalhar algumas revoltas no período regencial. Vamos falar de resistência. Como eu sempre venho falando, os escravos, na época da escravidão, os escravos, eles aceitavam tudo de forma pacífica? Eles não resistiam? Não, pessoal, vocês estão enganados se vocês tiverem pensado que eles aceitavam tudo de forma pacífica. Nananina, não. Eles resistiam de uma forma implícita. Como assim? Através da sua manutenção de seus hábitos, costumes. A formação dos chamados agrupamentos familiares entre negros foi considerada uma forma de resistência eficiente, através da qual negros conquistavam a liberdade beneficiados pelo sistema de cooperação, compadrio, também da forma de barganha. Esses movimentos, nem sempre aconteciam, eles ocorriam de forma conflituosa. Pois muitos desses escravos, eles acabavam que manipulando seus senhores. Eles manipulavam, digamos que através de alguns modos como obediência, dedicação. É uma forma de conquistar a confiança do senhor, dos seus senhores, desejavam o reconhecimento e, por fim, a sua liberdade. De todos os movimentos de resistência, um dos que mais se destacou de formar mocambos ou então quilombos, que era uma forma de resistência. E essa forma de modo coletivo era como se foi uma forma de resistência, forma deles lutarem, não aceitarem a escravidão, símbolo principal contra a escravidão no Brasil. Já que falamos de alguns tópicos assim de grande importância, vamos agora adentrar sobre o tráfico negreiro. Tráfico negreiro que deslocou para o Brasil cerca de 4 milhões de africanos durante mais de 3 séculos de escravidão. Representou um amplo esquema de negócios, recebendo inclusive apoio de alguns povos africanos que passaram a se especializar na captura e venda de escravos aos europeus. O continente africano, antes da chegada dos europeus, conhecia diversas formas de escravidão. É isso mesmo, então a escravidão já existia bem antes dos europeus chegarem para escravizar os povos africanos. As diversas formas de escravidão, por exemplo, a doméstica e a decorrente de fome, dívida e também da guerra. Escravos, eles eram como mercadorias, eram embarcados em navios denominados tumbeiros, onde muitos morriam durante a travessia do Atlântico, em função de maus tratos, em função da fome, em função da sede, em função de doenças, principalmente no caso da varíola e também do sarampo. Agora já falando um pouco sobre o nome Revolta de Beckman. E aí, vocês já ouviram falar dessa? Ocorreu no estado do Maranhão. Aqui vamos falar de duas revoltas que ocorreram no estado do Maranhão. A primeira é de Beckman e depois a outra revolta que foi a Guerra da Balaiada. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Sempre quando eu falo de revolta de Beckman, eu lembro logo dos irmãos. São os irmãos Beckman, por isso que levou o nome da revolta. Movimento organizado no Maranhão entre 1684 a 1685. Motivado pela insatisfação da população com a administração local, liderado pelos irmãos Beckman.
O movimento revelou sérios problemas de mão de obra enfrentados pelo Maranhão, à época limitando as próprias possibilidades econômicas da capitania, além dos obstáculos que os jesuítas impunham à escravização dos indígenas. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, podem até escrever nos comentários. Vocês já ouviram a expressão capão da traição? Já? Pessoal, Capão da Traição é um nome até que um pouco engraçado, mas o movimento não foi nada engraçado, mas sim foi um movimento que conteve muitas mortes. É isso mesmo que vocês ouviram. E dado é um episódio ocorrido em meio à Guerra dos Emboabas. Então, quando você ouvir falar Capão da Traição, podem associar a um movimento que é a Revolta dos Emboabas, envolvendo os bandeirantes, paulistas e os emboabas, portugueses aliados a imigrantes e habitantes das demais regiões do Brasil. Então, essa matança faz parte do período colonial da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas ocorreu entre os anos 1707 a 1709, então teve uma duração de 2 anos. Em região mineradora, teve como rivais paulistas e forasteiros, Emboaba. E o que quer dizer Emboaba? Traduzindo, quer dizer estrangeiro. Deixa eu falar de outro movimento sobre a Inconfidência Mineira. Os primeiros nomes que vêm à mente é do Tiradentes. Se refere à Inconfidência Mineira, entre os fatores que influenciaram os inconfidentes e estavam as ideias francesas. A Inconfidência Mineira foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa durante o período colonial, que se refere à Guerra da Balaiada, ou Revolta da Balaiada, que também ocorreu no Maranhão. A Guerra da Balaiada foi uma revolta popular que eclodiu na província do Maranhão de 1838 a 1841. E essa revolta aconteceu na cidade de Caxias, Maranhão. Isso mesmo. A revolta teve consequências. E quais foram essas consequências? Milhares de mortes, prisões, escravização dos negros, e também enforcamento, no caso do Preto Cosme. Falando do período regencial ainda, que esses movimentos foram no período regencial, de 1831 a 1840, ocorreram revoltas nas províncias do Maranhão, do Pará, Sul, que no caso é Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. Falando sobre as causas do movimento da balaiada, ou simplesmente Guerra da Balaiada, não teve apoio dos liberais a radicalização popular da revolta, defendendo a abolição da escravatura de palha chamado balaios, que eram feitos pela liderança, por isso Revolta da Balaiada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, até a próxima aula. Tchau!